Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarini, estamos começando nosso programa Log Brands e hoje é um dia muito especial. Temos aqui uns convidados fantásticos para trazer para você conteúdo, informação, unir pessoas, conectar negócio e, claro, conseguir trazer para você insights que vai tomar um rumo novo da sua vida. Um minutinho, já voltamos. Log Brands no ar. E voltando ao programa Log Brands, hoje temos o prazer de receber aqui o nosso amigo Anderson Ferreira. Rapaz, esse cara tem uma história de sucesso que você precisa conhecer. Muito prazer você aqui, Anderson. Um prazer enorme saber que você vai contar um pouquinho da tua história e quem sabe aí abrir a mente de muitas pessoas que estão assistindo. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente compartilhar. Acho que a gente não veio ao mundo só para construir grandes empresas. A gente também veio ao mundo para impactar a vida de pessoas. Bacana. E compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, acho que esse é o ponto importante para a construção de legado. E desde já, parabéns aí pela iniciativa de compartilhar conhecimento, Obrigado. que a gente só tem uma chance na vida, o conhecimento. O resto... Bacana, bacana. Bom, o Anderson tem uma história muito curiosa. Eu acho que vamos dizer que é de 1 para 1 milhão, mais ou menos, né? Porque ele consegue trazer uma jornada de sucesso e hoje está aqui para contar um pouco para nós. Anderson, fala um pouquinho da tua história. Eu sei que você tem uma história longa, mas muito eficiente, mas com um pensamento sempre positivo, de objetivo, de conquista. Como é que foi esse período de começo até onde você começou de fato a ser um empresário, empreendedor? Bom, primeiro, eu estou com 53 anos, então tudo que eu vou falar foi tudo aquilo que eu vivi. Legal. Então eu não vou falar de teoria, eu vou falar de coisa prática, de botar a barriga no balcão, ralar Bacana. muito e fazer dar certo. Bacana. Eu construí uma empresa com R$ 1.000 de capital, 15 anos depois eu levei essa empresa para a Bolsa de Valores. O Brasil tem 21 milhões de empresários, só 450 empresários conseguiram listar sua empresa na Bolsa de Valores. Eu sou um desses empresários, mas vamos entender um pouquinho, até chegar no IPO, como que isso foi sendo construído, que eu acho que isso é muito importante, né? Eu nasci em Patinga, Minas Gerais, uma época complicada porque eu perdi 2 irmãos, um tinha 5 anos, caiu numa fossa, morreu afogado, um outro foi atropelado, eu nasci 7 dias depois e fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, entre 2 favelas, no bairro do Jacaré. Um beijão aí para a galera aí do bairro do Jacaré, anos 70, aquele ano maravilhoso de brincar na rua, né? Muita simplicidade, mas muita felicidade. E desde muito cedo, eu já quis começar a lutar por aquilo que eu gostaria para a minha vida. Então, comecei a vender picolé, eu entregava jornal, engraxava sapato. Então, eu nunca fiquei... Isso é um insight importante. Eu acho que uma entrevista como essa é muito importante, alguns insights para ajudar realmente as pessoas a tomarem suas decisões. Então, a primeira é, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Então, desde muito cedo, eu não fiquei reclamando da minha vida. Eu falei o seguinte, se eu quero algo, eu vou conquistar, eu vou conseguir. E eu comecei a fazer isso. Aí fui trabalhar na Sul América, no McDonald's. No primeiro dia de emprego no McDonald's, limpando a privada. Outro insight importante, seja agradecido a Deus pela oportunidade, porque a gente às vezes fica, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso ou quando eu for aquilo. E não é assim que a vida funciona, a vida é feita de jornada. A gente fecha ciclos. Então a gente fecha infância, adolescência, carreira, negócio, dinheiro. E cada ciclo você tem que fazer o seu melhor. Você tem que ser agradecido a Deus. E aí quando você tem essa mentalidade, você vai projetando o melhor em cada etapa da sua vida. Então ali na privada do McDonald's eu falei, Deus, obrigado pela oportunidade. Segundo, vai ser a melhor privada de todos os McDonald's. Porque eu nunca fiz nada por ninguém, eu faço pela minha consciência e pela minha história. Então, quando eu olhar a minha história de vida, saber que eu fiz o melhor em cada etapa, né? Então, isso foi muito importante. Ter a mentalidade do agradecimento e ter a mentalidade de fazer o seu melhor, isso faz toda a diferença. Isso, quantos anos você tinha? 16. Então, com 16 anos, eu já tinha essa visão, eu já tinha essa mentalidade para construir algo muito maior lá na frente. Porque você não começa construindo algo muito grande se na tua base, no teu alicerce, você não tiver essa mentalidade, essa visão. Depois eu fui para o Banco Real, aí eu vim para São Paulo, com 18 anos, fui trabalhar no Banco Real como escriturário e caixa do banco. E aí aqui no banco, um outro aprendizado legal. Eu morava numa kitnet, e o dinheiro que eu ganhava era só para pagar o aluguel da kitnet. E ali eu entendi o seguinte, se eu não estudasse, dificilmente eu teria uma mentalidade mais aberta para que eu pudesse fazer boas escolhas, para que eu pudesse ser um cara estratégico. Então, o que eu fui fazer ali? A grana do banco não dava para pagar o aluguel, mais faculdade e as minhas necessidades.
Então, como a minha família é do sul de Minas, perto de Pouso Alegre, a cidade é Silvianópolis, um beijão para a turma de lá, o que acontece? Eu ia para a roça, comprava queijo, comprei 2 isopores que eu descia aqui na rodoviária do Tietê, e eu pegava, ia de metrô até o banco e vendia os queijos no banco e também vendia na kitnet onde eu morava. E por que eu tomei essa decisão na minha vida? Porque um pequeno sacrifício que você faz naquele momento da sua vida faz com que você prospere para todo o restante da sua vida. Porque muitas vezes a gente não quer tomar uma decisão de sacrifício num primeiro momento, mas a gente vai ter uma vida muito mais limitada para frente. Porque no final são as decisões que a gente toma, como a gente é estratégico diante de uma decisão. Então, se eu não tenho uma boa cabeça para tomar uma boa decisão, dificilmente eu vou prosperar. Então, deixa eu entrar um pouco nessa questão do que você falou, dessa maturidade tão nova, né? Porque isso você tinha 16 anos. 18. Aí nessa fase já estava com 18. Mas aí você vem da adolescência tomando decisões muito maduras, né? E aí, essa base para que você pudesse tomar essas decisões está embasada em quê? Primeiro é o desafio de viver, porque tinha que estar rompendo Sim. o tempo todo de conquistas, mas isso você pode dizer que está muito voltado à sua família, aos pais, ou você mesmo foi um autodidata, né, olhando as necessidades e foi rompendo? A primeira coisa mais importante meus pais me deram, princípios e valores, e fé, e ser um cristão. Isso para mim foi o meu alicerce. E que isso eu falo o seguinte, todos os pais que têm filhos deveriam ter como primeiro alicerce na vida dos seus filhos, antes de falar de dinheiro, antes de falar de um monte de coisa, vai ensinar princípios e valores, vai trazer a fé para dentro de casa, vai trazer a espiritualidade para dentro de casa. Isso independe de religião, porque para mim espiritualidade é você ser do bem e fazer o bem. Então, eu tive o primeiro alicerce que foi o mais importante, que foi ter isso dentro da minha casa, né? Agora, a questão de conquistar, claro que as minhas decisões foram muito intuitivas. Eu nunca fiz nada de forma planejada, porque eu não tinha maturidade para fazer as coisas de forma planejada. Eu fui aprendendo, eu fui entendendo, fui simplificando as coisas para poder, de alguma forma, dar um passo à frente, né? Então, essa questão da decisão do banco, hoje, se você pegar o Brasil, 60% das pessoas não têm água tratada, mais de 75% não sabem interpretar texto, mais de 80% das pessoas não sabem fazer conta de matemática. E isso faz com que essas pessoas tenham uma vida extremamente difícil, seja de moradia, seja de locomoção, seja de alimentação, e tudo aquilo que a vida proporciona. E por que muitas vezes? Porque você não investiu em você. Porque o maior investimento que as pessoas precisam fazer é em você. Porque quanto mais você investir na sua empresa, que é você, mais você vai ter oportunidade de crescer. Então, esse ponto aqui como um insight para as pessoas. E uma outra coisa importante, hoje a gente vive até os 85 anos. O que é Deus, mas o que está na nossa mão a gente tem que fazer. Então, por que eu não tenho que fazer um sacrifício no começo da minha vida? Por que eu não tenho que olhar e prosperar com tudo aquilo que vai vir pela frente? Então, a gente não pode abrir mão disso. E um outro ponto que eu gosto de conversar muito com as pessoas é um insight muito importante e que eu levo para a minha vida e que norteia tudo. Primeiro, a gente nasce, a gente morre, só tem o tempo acaba. Ponto. Seja lúcido. Busque autoconhecimento para ter sabedoria. 3, tenha atitude de colocar em prática o que você aprende. E 4, tenha previsibilidade de resultado da sua vida. Então, quando você tem lucidez diante de uma tomada de decisão da sua vida, você tem que olhar o seguinte, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou para um caminho bom ou eu vou para um caminho ruim? E isso ninguém precisa ensinar. Isso você não precisa estudar em Harvard, em MIT, você não precisa fazer isso. Não importa se você vem de uma família rica, de uma família mais simples, todos nós temos o discernimento de olhar uma decisão na nossa vida e prever o resultado que a gente vai ter. Então, se eu escolho não estudar, eu vou ter uma vida mais precária. Então, eu tenho que combinar esse jogo comigo. Se eu vou empreender, se eu não vou empreender da forma correta, e eu vou ter ali uma estatística que hoje 95% dos empresários sofrem muito. 65% dos empresários fecham as portas e 5% prospera. E por que prospera? Porque tomam decisões corretas. Então, o banco, ele me deu essa possibilidade de tomar essa decisão. Pequeno sacrifício, que é ir lá comprar queijo na roça, botar em 2 caixas de isopor, pegar no metrô a cada 15 dias
e vender. E isso fez com que eu pagasse a minha faculdade durante 2 anos, vendendo queijo de porta em porta. Então, isso fez a diferença na minha vida. Porque não tem jeito. O estudo, o conhecimento, ele vai te colocando em degraus diferenciados. Então, não basta também você pensar assim, eu sou um empreendedor nato. Porque você pode ser um empreendedor, mas você tem que aprender a ser empresário. Você tem que aprender a criar valor futuro para a sua empresa, né? Então, na época do banco, isso fez muita diferença. E como insight para as pessoas, não deixem de investir no seu maior patrimônio, que é o seu conhecimento. Não conte com a sorte, não conte com o governo, não conte com Bolsa Família. Conte com a sua produção de riqueza. Vai você produzir a sua riqueza. Vai você construir a sua história. Dentro dessa linha que você toma, tem muito você, né? O ser, o você. E aí você passa, você está sempre fazendo algo para monetizar, né? É vendendo, vendendo, vendendo. Você acha que o caminho, claro que tirando a dinâmica de alta performance, de você criar o seu próprio destino, mas acho que a venda desse modelo que trouxe para você foi o caminho ideal para que você pudesse monetizar e, quem sabe, tomar esses caminhos que você teve de estudar, de abrir portas, inclusive ter seu negócio próprio? Bom, é assim, a gente vende a todo momento, né? A gente vende quando a gente quer. Se eu estou dentro de uma empresa, eu quero construir uma carreira, eu preciso vender meus resultados, eu preciso vender que eu sou um cara bom de clima, eu preciso vender que eu sou um líder admirado. Se eu sou um empresário, 80% do meu tempo tem que estar focado em vendas, inovação, experiência do cliente. Então, não tem para onde fugir, né? E aí, o que acontece? Eu saí do banco, fui para a Sul América, na área de planos de saúde, aprendi tudo sobre esse mercado, e aí a gente expandiu o plano da Sul América para mais de 100 mil corretores no mercado, e ali eu estava fazendo uma faculdade em Mogi das Cruzes, onde eu morava na Liberdade, pegava o trem dos estudantes, e aí eu saía da Liberdade, pegava o trem, ia até Mogi, voltava, né? E aí o que acontece? Eu tive uma grande oportunidade de montar uma empresa. Eu nunca sonhei em ser empresário. Na minha família, meu pai era químico, minha mãe dona de casa, então a gente nunca falou de empreendedorismo, não tinha essa relação. E eu realmente pensei que eu ia ser um grande executivo no começo, né? Só que aí, olha outro insight legal para as pessoas. Quando eu estava na Sul América, os RHs compravam o plano de saúde para os funcionários. E quando ele comprava o plano de saúde, tinha um grande problema que era a gestão do plano, porque as pessoas ficavam mais doentes e aumentava o custo do plano de saúde para as empresas. Isso era um grande problema para o budget da empresa e para a gestão do RH. E os corretores, a grande maioria vendia, mas não tinham conhecimento de gestão em planos de saúde. E como eu era de uma seguradora, eu conhecia por dentro, e o RH toda hora falava assim, poxa, se alguém me ajudasse com isso, se alguém me ajudasse com aquilo. Olha um outro insight importante. Escuta as dores do mercado. Se você já tem um conhecimento e um know-how naquele segmento, e o mercado está te falando que existe uma dor, cara, vai lá e vai criar uma solução para aquela dor. Então eu não tive a menor dúvida. Eu morava numa kitnet, né, com R$1.000 de capital, um ano muito difícil, 94. Por quê? Porque eu estava enterrando a minha mãe de câncer com 51 anos de idade, e 15 dias depois eu estava enterrando meu pai com câncer. Você imagina eu com 24 anos enterrando a minha mãe, depois 15 dias enterrando o meu pai, e tendo que terminar uma faculdade em Mogi das Cruzes, que era o último ano, e montando a minha empresa. Assim começou a minha trajetória como empreendedor, né? E aí alguns pontos foram importantes dessa jornada, né? Então, primeiro, escutar a dor. É muito importante. Você não precisa ser um gênio da lâmpada para criar uma grande solução de mercado. Basta a gente entender que a gente tem 2 ouvidos. Então, se a gente escutar o que está ao nosso redor, a gente capta as oportunidades. Esse é o primeiro ponto. Seja humilde para isso. Porque o empresário não é glamour. O empresário é servir. 2, na faculdade, até hoje eu nunca fui lá para pegar o diploma. Porque a faculdade, para mim, era conhecimento. Então, eu adquiri o conhecimento para colocar em prática, né? Então, eu tive um professor maravilhoso, Carlos, que ele deu uma aula de planejamento, e ali eu saquei a importância de montar estratégias dentro do negócio. E aí eu saí aí eu não tive dúvida. Saí da Sul América, montei minha corretora especializada em planos de saúde para a empresa, junto com meu irmão, numa kitnet com R$1.000 de capital, né? Agora você fala assim, você imaginou 15 anos depois levar sua empresa para a Bolsa de Valores, abrir o capital da sua empresa, fazer o IPO da sua empresa? Não.
eu queria sobreviver, eu queria pagar as contas no final do mês. Como a maioria dos empreendedores, né? Eu não pensava em criar valor futuro para a minha empresa. Só que aí, alguns ensinamentos nessa jornada foram cruciais. E eu falo isso para todo mundo que está ao meu redor, todo mundo que está conectado comigo. Tá? Primeira coisa que é fundamental nessa história. Primeira coisa, todo mundo precisa criar valor futuro para a sua empresa. Como eu falei, 95% dos empresários hoje sofrem muito. 65% fecham as portas. O primeiro ponto se chama criar valor futuro. O que é criar valor futuro? É você entender aonde você quer chegar com a sua empresa. A gente não vai viver 100 anos. A gente não vai ter mais do que 50 anos como empreendedor. Então, a gente tem que preparar a nossa jornada. Ou seja, eu quero fazer o IPO da minha empresa, eu quero abrir o capital da minha empresa na Bolsa de Valores, é uma possibilidade? É. Eu quero criar uma rede de franquia, é uma outra possibilidade. Eu quero que algum grupo grande venha e compre a minha empresa, outra possibilidade. Ou eu quero criar uma sucessão familiar, deixar essa empresa muito bem estruturada para que os meus herdeiros usufruam dos dividendos dessa empresa. Então, eu preciso definir a minha jornada. Eu não posso simplesmente montar uma empresa, entrar nela, para onde eu vou? É a mesma coisa, eu quero ir para Nova York e eu estou pilotando um avião. Eu preciso entender como é que esse avião vai chegar em Nova York, quais são as rotas, qual é o combustível que ele vai ter que ter. E uma empresa tem que ser igual. Não dá para você entrar no mar sem estar preparado para ela. E aí, quando você cria isso, você vai para a segunda situação, que é o plano de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, você tem que definir a sua empresa, o que ela vai ser no primeiro ano, o que ela vai ser no segundo, o que ela vai ser no 10º. Se você vai atrair investidor para a sua empresa, em que momento você vai atrair investidor para a sua empresa. Agora, um insight que é crucial para que a empresa dê certo. Crucial. E isso eu fiz na minha empresa. Nos meus 10 primeiros anos, seja como executivo, seja como empreendedor, 100% do dinheiro eu reinvesti na minha carreira e no meu negócio. Isso faz toda a diferença. Por quê? Eu, durante esse período, não podia faltar dinheiro para contratar gente, não podia faltar dinheiro para tecnologia, não podia faltar dinheiro para posicionar a marca da minha empresa, não podia faltar dinheiro para montar estratégias de venda, trazer gente. Então não adianta você, no começo da sua empresa, começar a pegar o dinheiro e gastar com carro, gastar com apartamento, fazer aquisições pessoais, e você não criar o valor futuro da sua empresa. Você já ouviu isso de alguém? Isso aconteceu porque foi lá atrás, não é o momento atual. Já chegou alguém que falava isso para você? Não, assim, claro, a gente conversa natural, com muita gente, mas você sabe um conceito que eu trabalho e que eu converso muito com as pessoas, porque o conceito da lucidez, para mim, hoje, ele é o que norteia tudo. Norteia tudo. Então, qual foi a minha visão? Se eu investir 10 anos, imagina, você está lá com seus 20 anos. Se eu investir tudo que eu puder até os 30 anos de idade, eu vou olhar dos 30 até os 85, 55 anos que eu vou poder usufruir do que eu quiser. Então, ou seja, é um conceito 10-50. 10 anos iniciais de um pouco mais de sacrifício e 50 anos para você usufruir do que você quiser. Assim, hoje, eu já conheço 50 países, eu moro onde eu quero, eu tenho o carro que eu quiser, eu vou para onde eu quero, mas eu primeiro, para conquistar tudo isso, eu tive que fazer um sacrifício de 10 anos. Então, isso é uma dica que eu falo para as pessoas. A gente não precisa ser ansioso de querer ter tudo ao mesmo tempo. A gente tem a vida toda pela frente. Claro que, voltando aqui, o que é Deus, mas a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa ter planejamento financeiro. Por quê? Porque lá na frente, quando você olhar a sua trajetória, você vai falar o seguinte: poxa, eu fui lúcido, fiz as escolhas corretas e hoje eu coleciono bônus de tudo isso que eu escolhi para a minha vida. E escolhas também que não foram tão corretas te ajudaram também a tomar decisões, né? Não, total. Então, algumas coisas nessa jornada, algumas coisas que foram importantes, né? O empresário, ele precisa entender que ele não tem que só ser inteligente para ganhar dinheiro no negócio, mas ele também tem que ser inteligente na vida pessoal.
Então, o que, que eu falo? E aí, algumas dicas importantes, e aí é onde a lucidez é muito importante. Primeiro, por que, que a espiritualidade é importante? Porque você vai ser do bem e vai fazer o bem. Isso dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, com os seus colaboradores, com os seus clientes, com o mercado. E aí sabe o que vai acontecer? Você traz uma energia muito positiva para dentro da sua empresa. E aí você é mais estratégico. Saúde física. Tenha um médico de confiança. Faça os exames regulares. Alimentação 80-20. Pratique exercício. Durma bem. Depois, saúde emocional. Conviva com pessoas que vão te gerar oportunidade de você alavancar a sua vida cada vez mais. Pessoas que têm um astral bom, uma energia boa, que não fica só falando de tragédia, de coisa ruim. Procura buscar conhecimento em locais que vão te ajudar. Tome cuidado com esse monte de conteúdo que a gente tem hoje, né, com essa confusão mental. A gente nunca teve tanto acesso a tanta informação de tanta gente de todo lado. Preste atenção com quem você está aprendendo. Que nem quando você pega, né, um programa igual o teu, né, que você traz empresários, caras que já foram testados, foram vividos, caras que na prática construíram. Então, assim, na hora que você vai buscar um conhecimento, olha o currículo de quem está ensinando. Eu nunca perdi tempo de ficar pedindo conselhos para pessoas que não construíram absolutamente nada. Então, muita gente hoje na internet está vendendo curso, está vendendo imersão, está vendendo um monte de ilusão, mas aí você olha para o cara e pergunta, amigão, me conta aí tua história, me conta aí, você botou a barriga no balcão durante quanto tempo? Então, se você está falando para o cara fazer isso, você foi lá e fez, você foi lá e viu. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado e a gente tem que escolher algumas fontes e algumas pessoas que vão nos inspirar para que a gente possa seguir essas pessoas. Por quê? Hoje, quando eu falo de empreendedorismo, eu sei aonde eu vou buscar minha fonte. Quando eu falo de carreira, eu sei aonde eu vou buscar minha fonte. Quando eu falo de economia, quando eu falo de política. Então, eu não fico, que eu vejo esse monte de gente fazendo 10 cursos ao mesmo tempo, de um monte de cara. Aí chega com um monte de apostila, sabe? Aí um ensina de um jeito, o outro ensina do outro, o outro ensina do outro. Aquele monte de ferramenta nova. E o cara não está colocando um tijolinho por vez. Então, a gente precisa tomar cuidado de ficar se embebedando de tanta coisa e a gente não está construindo o tijolinho por vez. Meu pai sempre falou o seguinte, Anderson, você não é um cara estudioso. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Repeti a 7ª série. Minha média sempre foi 5, 6. Eu só ia para a escola para comer merenda e jogar futebol. Mas o meu pai falou uma coisa que para mim foi muito importante. Anderson, seja esperto para colocar em prática aquilo que você aprende. Então, hoje, quando eu vou buscar conhecimento, eu não fico perdendo meu tempo com um monte de coisa. Outra coisa, eu não fico perdendo meu tempo com o Instagram vendo a vida dos outros, porque isso está roubando o teu tempo. Você poderia estar sendo estratégico no teu negócio, você podia estar criando conexão, podia estar vendendo, e você fica se iludindo, perdendo tempo com esse mundo, que muitas vezes não vai te levar a lugar nenhum. São as distrações que aparecem. Deixa eu só pedir um minutinho só. Meus amigos, nós vamos voltar em um minutinho só. Você está vendo que o assunto aqui está longo aqui, mas olha só, no final dessa conversa aqui, ele vai te dar umas dicas sobre a IPO que você precisa e não pode sair daí. Um minutinho eu já volto. E voltando ao programa Log Brands, hoje eu tenho o prazer de voltar aqui, de ouvir o nosso amigo Anderson Ferreira. O bate-papo aqui está pegando fogo, porque está dando dicas aqui que você, quem sabe, precisa até colocar em prática hoje e sua vida mudar. Anderson, continuando esse bate-papo aí de desafio e conquista, e aí você está nessa linha de que as pessoas precisam tomar decisões corretas, não ficar perdendo tempo com redes sociais, porque muitas vezes perde tempo. Essa linha foi levando você onde praticamente você gostaria de estar, porque você determinou isso para você, né? Lembra daquela primeira situação, que é você definir exatamente qual é o valor futuro da sua empresa, qual é o plano de crescimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque uma empresa, curto prazo é sobrevivência, o médio prazo é o posicionamento e o longo prazo é a escala desse negócio. Então, quando a gente define isso, você vai para trabalhar de uma forma muito inteligente. Por quê? Porque você vai definir seus objetivos, você vai definir suas metas, você vai criar uma tarefa semanal para atingir isso, para você entender o resultado que você quis construir. Então, você não pode ir para dentro da sua empresa sem que você não tenha
claramente ali quais são os objetivos, objetivo de crescimento, objetivo de investimento da sua empresa, objetivo do seu tempo. Sabe que o nosso tempo custa muito caro. O nosso tempo custa muito caro e as pessoas não fazem conta do tempo. Porque, gente, volto a dizer aqui, a gente nasce, a gente morre, só tem o tempo acaba. A gente não vai ficar para semente. Então, valorizar o seu tempo é muito importante. Então, construir um negócio de futuro, você precisa combinar com você quais são as atividades que você vai exercer para atingir os objetivos que você traçou. Porque aí você sabe aonde você vai chegar, né? Então, tudo isso faz muita diferença. E aí, com 30 anos de idade, a minha empresa já era um case de mercado, a Base Brasil, que eu montei com meu irmão, a Alisson, um beijão para ele. Que é o seguro, da seguradora. A corretora. Corretora. Uma corretora especializada em plano de saúde para a empresa. A gente já era um baita case de mercado, a gente ajudava muitos RHs, os programas de qualidade de vida dentro das empresas, a gente começou a implementar, foi um sucesso. E aí, com 38 anos de idade, veio um fundo de investimento, porque a gente fez uma noiva muito bonita. A Base Brasil ficou muito grande. A gente teve 250 colaboradores, e aí veio um fundo de investimento chamado Gulf, queria montar a maior corretora do Brasil e abrir capital na Bolsa de Valores. E aí eles vieram conversar com a gente, para a gente entender o modelo. E aí a gente estudou bastante o mercado, a oportunidade, ficamos um ano estudando sobre esse tema, e aí em 2010 a gente fez o IPO da empresa, a gente abriu o capital da empresa. Aí vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Isso é uma construção de valor futuro, tá certo? Porque é uma coisa importante, todo mundo que empreende, quanto mais rápido aprender a ser acionista da sua empresa, mais rápido ele vai entender que o ganho nessa jornada não é a distribuição de lucro mês a mês, mas é você construir um valor futuro para a sua empresa, para você ser acionista dessa empresa. E aí, quando a gente fez o IPO, quando abriu o capital da empresa, o que acontece? Até antes um pouco, né? Porque você precisa falar com os fundos de investimento. Então, eu fui falar com fundos de investimento em Singapura, Europa, Estados Unidos, para contar a nossa tese. Fundos que administram bilhões, trilhões, para falar para os caras o seguinte, vem para o Brasil e aporta dinheiro nessa empresa, a gente vai abrir capital, e aí você tem que... Então, eu fui aprender a falar com fundos de investimento, então isso foi muito legal. Depois do IPO, a gente fez 32 aquisições, a gente comprou 32 empresas, então eu fui aprender a comprar empresa. A gente estava com 1.200 colaboradores, então eu fui aprender a gerir 1.200 colaboradores. A gente construiu um conselho de administração, então eu vou aprender a entender o que é um conselho de administração, que você tem a participação dos donos, tem a participação dos acionistas, dos investidores, conselheiros independentes, tá? Eu fui aprender muito sobre compliance, sobre governança, ser auditado pelas Big Four, Deloitte. Então, eu passei por tudo isso. E quanto tempo eu demorei para chegar nisso? 15 anos. E eu era o quê? Uma corretora de seguros, um intermediário, né, que conseguiu levar uma corretora de seguros até a Bolsa de Valores. Desafiador. Então, e por que isso? Porque você tem que ter um comprometimento com o teu objetivo. Uhum. Você tem que ter um comprometimento com o resultado do teu negócio, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito. 2017 eu me desvinculei 100% da minha ex-empresa. Uhum. Hoje a empresa chama Alper, né? É uma operação que deve estar com seus 1.200 colaboradores. Faz mais de 5 anos que eu não vou lá. Eu sou um acionista como qualquer um, não tem mais vínculo com a minha empresa. E de lá para cá, né? 30% do meu tempo está focado em projetos sociais. Legal. Gosto muito de falar disso, muito, muito. Eu não via o mundo só para as pessoas olharem para o meu patrimônio. Aonde eu moro, que carro eu tenho, eu não via o mundo de verdade para isso. Eu não preciso que ninguém me respeite pelo que eu tenho. Eu tenho a minha história para contar. Então, isso para mim é... e esse ponto é importante, tá? Só voltando aqui, muitas vezes quando a gente está começando uma empresa, que a gente começou a ganhar dinheiro, a gente se preocupa muito com o que os outros vão falar da gente. Olha o carro que o cara tem, olha onde o cara mora, e a gente esquece de investir na nossa empresa. Então, não se preocupe com os outros. Se os outros estão te cobrando status, deixe de andar com essas pessoas. Ande com pessoas que vão ajudar na sua jornada de crescimento da sua empresa, do seu negócio, porque essas pessoas é que vão te impulsionar.
Então a gente fica querendo mostrar para as pessoas que a gente tem que ser respeitado pelo que a gente tem. E não é isso, a gente tem que ser respeitado pela nossa história, pelo quanto a gente impacta na vida das pessoas. Então, hoje 30% do meu tempo está focado em projetos sociais. São mais de 10 mil jovens de periferia, aonde eu sou mentor desses jovens. São 5 projetos. E o meu foco com essa molecada é o seguinte. Primeiro, amigão, não importa de onde você vem. O que importa é para onde você vai. 2, não se coloque como vítima ou como coitadinho da sociedade. Você vai ter que ser protagonista da sua história. Você vai ter que remar mais, você vai ter que trabalhar mais, vai ter que ralar mais, vai ter que vender água na rua para pagar a sua faculdade. Pouco importa, mas você vai conseguir, porque todo mundo pode chegar aonde quiser. Ninguém é limitado, todo mundo tem dificuldade, mas a gente transforma em desafio e desafio em oportunidade. Então, eu trabalho muito isso com esses jovens, trabalho muito a parte da carreira, como fazer a construção da carreira da forma correta, e se vai empreender, como vai empreender da forma correta. Então, eu me tornei um conselheiro para esses jovens, né? Um farol para esses jovens, de alguém que saiu de 2 favelas. Né? Então, a minha vida não é muito diferente de quem vem de uma periferia, quem vem de um subúrbio. Só que eu, sinceramente, eu não quis ficar preso a isso. Eu entendi que eu queria construir e ser protagonista da minha vida. Então, eu faço isso com jovens, bato muito na tecla, parar com esse negócio de Bolsa Família, parar de se contentar com pouco, vamos parar com essa história, entendeu? A gente tem que começar a pensar em construir e produzir nossa riqueza. Bacana. E hoje, 70% do meu tempo, eu criei um hub, chamado Hub 5.0 Group. Eu tenho muitos amigos que são donos de empresas pequenas e médias, que sofrem muito, que não passaram pelo que eu passei. Né? E Anderson, cara, me mostra o caminho, o que eu preciso fazer para minha empresa dar certo. Então eu passo a ser um conselheiro para esses pequenos e médios empresários, e a gente trabalha muito forte a parte da contabilidade, a parte financeira e a parte de marketing com essas empresas. Na contabilidade, qual é a nossa estratégia? Ela é muito clara. A nossa estratégia é planejamento tributário, blindagem de patrimônio, e contabilidade tem que estar na palma da mão. Não dá para ficar mandando, o contador não dá mais para ficar mandando guia para pagar. O contador, ele tem que ser estratégico dentro do negócio do seu cliente. Então, a gente faz isso dentro da minha expertise de IPO. Meu sócio Richard, que é um cara que foi head dentro da Deloitte, head na Atlântico Hotéis, e fazia todo o planejamento tributário. Então, a gente tem gerado economias e economias para os clientes. Só te dar um exemplo, um cliente que hoje está no Simples, o contador tradicional, ele coloca, na maioria das vezes, todos os clientes do mesmo segmento numa única alíquota de imposto. E hoje, cada empresa, de acordo com o seu segmento, tem uma oportunidade de redução de carga tributária. Mas você tem que ter uma engenharia tributária para isso. Só que você tem que ter tecnologia, isso não dá para fazer na mão. E aí o que nós fizemos? A gente investiu durante 10 anos em tecnologia para isso. Então a gente gera economia tributária. Uma outra coisa importante, a gente blinda o patrimônio, é fundamental. Quem tem uma empresa hoje tem que ter uma holding. A holding ela só gera benefício para quem empreende. Uma outra coisa que a gente faz é ajudar a montar um conselho de administração. Olha o quanto isso é importante. Hoje os empresários não se preocupam com a sucessão familiar. O que acontece? Você imagina um pai que construiu uma empresa por 20 anos, uma empresa bacana, tem 3 filhos, e não criou a cultura de um conselho de administração, onde esses filhos eles vão participar do conselho. Não precisa participar dentro da empresa, mas eles têm que saber para onde a empresa vai, qual a estratégia de crescimento, qual é o valor futuro que está sendo construído e como eles conseguem, como é que eles começam a ajudar nas decisões dessa empresa. Então, em vez de você ficar pagando mesada para o cliente, em vez de você pagar mesada para o teu filho, paga para ele começar a participar de um conselho de administração na sua empresa. E, se possível, traz um cara independente, para esse cara equilibrar o jogo. Porque quando você faz isso, se amanhã ou depois o pai venha a falecer, espero que demore muitos anos, ou se amanhã ou depois ele não tem mais saúde para tocar a empresa, os filhos entendem exatamente para onde a empresa está indo, como decide a empresa, e não cai de paraquedas na empresa e arrebenta com a empresa. Você imagina o seguinte, um empresário que tem 3 filhos, os 3 filhos são casados. Então são 6 pessoas decidindo sobre os interesses da empresa. Os 3 cônjuges
tem os pais. Então você passa a ter 12 pessoas interferindo sobre as decisões de uma empresa. E por quê? Porque o empresário não criou governança. O empresário não criou um conselho de administração. Ah, mas conselho de administração é só para grandes empresas. Não, cara, isso vale para o salão de manicure, isso vale para uma padaria, isso vale para qualquer lugar. Então isso é lucidez. Aprenda a ser lúcido com a sua empresa. Tome decisões corretas. Legal. Vou falar uma coisa, nós estamos hoje numa tendência muito forte de tecnologia, de inovação. Jovens que não têm a mesma visão, vamos dizer que muitos deles, inclusive, não sabem sequer de todo esse modelo, né, de vida que você teve. E aí, até para a gente fechar aqui esse bate-papo, qual é o insight que você dá para esse jovem, que você já falou muita coisa, mas que ele está nessa mesma linha, que passa por muitos embates, né? Passa dificuldade, primeiro financeira, depois passa por dificuldade da própria rejeição, né? Hoje a dificuldade também está muito voltado à própria tecnologia sem o acesso. Qual é o insight que você dá para esse jovem, que ele olha para você como uma referência e fala, pô, eu tenho muita dificuldade, mas eu vou tentar ir nessa linha que você está me falando? Bom, primeiro eu quero aqui agradecer novamente essa oportunidade, mandar um beijo para minha família, né? Para a Ju, minha esposa, a Gabi, meus filhos, né? Gabi, Cauã, Alan, Júlia, o Bingo, meu cachorro, e a Lola, minha calopsita, né? Porque Olha todo mundo isso. fica com osso, tem que mandar um beijão para a galera. É, isso aí. Bom, assim, o Anderson, começando essa trajetória, tá? Começando a trajetória. Primeira coisa, você pode chegar aonde você quiser, ponto. Ponto. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. 2, defina uma área que você vai ser feliz fazendo aquilo. Eu não estou falando que no começo da sua trajetória, você já vai trabalhar na sua área que você quer, vai ganhar o que você quer. Não, a gente tem que começar de algum jeito. Começa. Que nem eu, comecei limpando a privada do McDonald's, foi meu primeiro dia. E ali é o seguinte, Deus, obrigado pela oportunidade, e vai ser a melhor privada de todas, até eu tocar o sininho na Bolsa de Valores, e ser um dos 450 empresários que construíram uma empresa que foi para a Bolsa de Valores, num país com 21 milhões de empresários. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, cara, comece fazendo o seu melhor naquela oportunidade. O dinheirinho que você vai ganhar, não compra iPhone, não compra carro, não começa a comprar casa, não compra nada. Invista em inglês, faça inglês, começa a buscar conhecimento numa área que realmente você vai se encaixar. Poxa, eu gosto da área de marketing, então vai aprimorar o marketing. Eu gosto da área de, sei lá, área mecânica, vai aprimorar a área mecânica. Então, você tem que enriquecer o seu conhecimento, porque é isso que você vai ter que oferecer, né? Então, isso é fundamental, o planejamento financeiro. No curto prazo da sua vida, 100% do dinheiro, invista em você, né? Agora, eu vou começar o trabalho dentro de uma empresa. Primeira dica, isso, 99% dos jovens, 99% não vou dizer, mas a grande maioria peca muito. Quando você vai para uma entrevista de emprego, pesquisa sobre a empresa, vê o ramo de atividade, vê a história da empresa, vê a cultura da empresa, vê o mercado que ela atua. E aí, vou te dar um exemplo, é uma empresa que trabalha com máquinas para o hospital, e você tem uma vaga para apertar parafuso. Você não vai chegar para o entrevistador e vai falar que você está ali para a vaga de apertar parafuso. Fala que você quer salvar vidas, que você quer fazer parte da história dessa empresa. Então, mostre interesse da empresa, mostra por que você está ali, entenda a história, fala que você está ali para resolver os problemas da empresa. Hoje, mais de 90% dos jovens chega para uma entrevista de emprego, não sabe a cultura da empresa, não sabe a missão da empresa, não sabe o mercado que a empresa atua, nem sabe por que ele está ali. E aí ele já sai perdendo. Então, gente, primeira coisa, se interesse pela oportunidade, mostre o interesse que você tem. Depois, quando você entrou dentro da empresa, o que você vai fazer? Vai lá para o dono da empresa. Hoje, 0 jovens fazem isso. E os jovens que eu mentoro, né, eu trabalho muito isso com eles. Você teve a oportunidade de entrar numa empresa? Vai lá falar para o dono o seguinte, obrigado pela oportunidade de trabalhar na sua empresa, aperta a mão dele, agradece a oportunidade e fala que você quer ser o próximo presidente da empresa e sentar onde esse cara está hoje.
Porque o dono da empresa tem que ir para o conselho da empresa. E esse moleque que está lá com 16 anos tem que ser o próximo CEO da empresa. E todo dono de empresa gosta disso. Gosta de pessoas que querem construir carreira, que querem... Sabe quantos jovens fazem isso? 0. Depois, você está na hora do almoço, não vai almoçar todo dia com o mesmo cara que aperta parafuso, vai almoçar com caras de outras áreas, vai aprender sobre outras áreas. Por quê? Porque nas oportunidades que a empresa vai ter para crescer, você já entende como é que a empresa funciona. Então também abra a mente para isso. E vai estudando e vai construindo. E no caso do dono da empresa, pergunta para ele o seguinte, deixa eu te falar, o que eu tenho que fazer para ser o próximo presidente? E eu já vou te responder. 1, entrega resultado. Ou, supere expectativa. 2, seja bom de clima. 3, se você é líder, seja líder admirado, não pelo crachá. Ah, eu sou gerente, eu sou isso. Isso não presta para nada. Você tem que ser admirado pela equipe, você tem que fazer a equipe entregar resultado, e aí você se credencia para você ser o CEO dessa empresa. Então, para os jovens que vão começar um trabalho, é isso. E se você vai começar a empreender, também não se preocupa. Vou te dar um exemplo. Um jovem chegou para mim e falou assim, Anderson, eu quero montar o Lava Rápido e não tenho grana. Esquece, você já montou o Lava Rápido. Mas como assim? Cara, a primeira coisa que você vai fazer, estuda sobre esse mercado. Entenda como lavar o carro da melhor forma possível. 2, você vai chegar lá no vizinho de baixo e fala que você vai lavar o carro dele de graça. Você não vai cobrar nada, pede a oportunidade. Isso é muito importante. Às vezes, os jovens entram numa empresa e perguntam assim, quanto é o salário? Quanto é o vale-transporte? Quanto é o benefício? E esquece de perguntar qual é a grande oportunidade que eu tenho para crescer dentro dessa empresa. Então as pessoas estão se preocupando com as coisas mínimas e estão esquecendo das grandes oportunidades. Então eu virei para o jovem e falei, então você vai fazer isso, lava o carro, não vai cobrar nada, depois de 15 dias você passa lá, pergunta se o cara gostou, mas assim, é lavar para arrebentar a boca do balão, não é lavar bem a boca não, é lavar. Pesquisa os lava-rápidos na região, vê quantos caras cobram. Ah, R$50. Você vai cobrar 30. Replica a mesma estratégia para os outros vizinhos. Bom, passou mais de 3 meses, esse cara já tinha mais de 200 carros. Ou seja, nada é impeditivo. Nada é impeditivo para você começar um negócio. Ah, eu quero montar, mas eu preciso ter um dinheiro para fazer não sei o quê. Então, cara, você vai comprar água e vai vender no farol. Porque o teu sonho tem que ser maior do que a sua dificuldade. As pessoas, muitas vezes, abandonam um sonho porque está diante de uma dificuldade inicial. E essa dificuldade inicial não pode ser maior do que a prosperidade da sua vida. Então, para os jovens, eu sou muito claro nesse sentido, sabe? Então, assim, investe em você, entrega resultado, não reclama da vida, não reclama da política, não reclama que não tem oportunidade. Sempre vai ter oportunidade. Sempre vai ter alguém precisando que você inicie algo. Então, se você trabalhar esse processo, e assim, vai construir a sua oportunidade. Sabe? Ah, mas é difícil arrumar emprego, é difícil. Sempre tem. Defina qual é o seu sonho, qual é o tamanho do seu sonho. Seja uma pessoa inconformada. E aí tem muito o que você falou, né? Ouça o mercado, né? Ouça o que ele tem para te falar, quais as dores desse mercado. Anderson, acho que assim, nós temos muita coisa para se falar, inclusive é um assunto que a gente precisa criar uma série para falar de desenvolvimento. Inclusive, assim, ó, eu até acho que todos os insights que você deu aqui não servem só para o jovem, serve para qualquer fase da vida. Acho que tem empresário que está em fase como jovem, tem jovem que está em fase de empresário mais maduro, mas o momento mexe muito com a decisão de qualquer situação de empresário, de profissional, que é exatamente o foco de onde quer chegar. Esse eu acho que é o maior recado que a gente pode dar hoje. E eu quero agradecer você aqui mais uma vez. Essa frase que você deixou aqui para nós aqui, que é muito importante, de ouvir o mercado, é a primeira vez que eu ouço, por conta de... O mercado fala muita coisa, é verdade. Ele fala as suas dores e a gente às vezes não está preparado para ouvir o mercado. A gente quer ouvir o que a gente quer falar para ele. E às vezes o mercado não quer ouvir. Cara, como é que faz para chegar até você? Como é que faz para poder conhecer mais você? Manda para esse público que tem muita carência de conhecer pessoas como você. Não, muito bom. Só para finalizar, turma, é um recado final aqui para vocês, tá? A gente nasce, morre, só tem o tempo acaba. A gente fecha ciclos. Infância, adolescência, carreira, negócio, dinheiro. Faça o melhor em cada ciclo. Não espere isso para ser feliz. Não espere ter isso para ser feliz.
Faça o seu melhor em cada jornada. Sabe o que isso vai acontecer na sua vida? Tem uma frase que é o seguinte: se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente na minha vida. Nunca fale essa frase, seja na questão profissional, seja na questão financeira, seja na questão da sua vida pessoal. Por quê? Porque isso está linkado à lucidez, está linkado às suas atitudes, está linkado à previsibilidade de resultado. E isso não está na mão de ninguém, está na sua mão. Então, amigão, vai lá e faz a coisa certa. Hoje, para você estar conectado comigo, segue minhas redes sociais. Meu Instagram é o Anderson Murilo, tem o O na frente. Vai lá, se conecta comigo, né? Cada vez mais eu estou me posicionando como um conselheiro nas redes sociais. Então ali eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre vida, sobre várias coisas. Compartilhar mesmo de tudo isso que eu já vivi. Para o pequeno e médio empresário, né, eu sou sócio fundador do Hub 5.0 Group, HUB 5.0 Group. Eu quero conhecer a sua empresa, vamos tomar um café, vai lá no meu Instagram, me dá um oi, vai ser um prazer. Você vai lá conhecer a gente vai te conhecer. Hoje a gente conecta empresas pequenas e médias com investidores do mercado, então a gente está sempre ali aberto para aprender sobre isso. E no final é isso. E se você, não importa o seu dom, não importa a sua história, se você é um cozinheiro, um diretor financeiro, um empresário, doe parte do seu tempo para impactar a vida das pessoas. Olha um projeto social do lado da sua casa, ele vai precisar de um cara da área financeira para ver se ele está fazendo contas a pagar e contas a receber da forma correta. Se você é um cara de RH, olha o asilo lá do lado, se ele está contratando de forma correta os funcionários. Doa isso para as pessoas. Sabe por quê? Porque no final o que a gente faz é construir legado. Como que você quer ser conhecido pela sua trajetória e o que você está deixando plantado aqui. Porque a gente não vem ao mundo só para ir para o caixão e ir embora. A gente vem para cá para impactar a vida das pessoas. Então esse é o recado que eu tenho para todo mundo. Anderson Ferreira, nosso convidado de hoje, veio aqui falar da jornada do empreendedor. Parabéns pela jornada. É isso, obrigado. Muito bom mesmo. Pessoal, o programa Log Brands tem essa finalidade de te ajudar. Ter insights, conhecimento e principalmente unir pessoas que têm valores para tomar a melhor decisão. Muito obrigado. E o programa Log Brands volta na próxima semana. Fiquem com Deus.